Santo Agostinho, Confissões. 471 Livro X O Homem e o Tempo. Começa Santo Agostinho a explicação do princípio do Gênesis, detendo-se especialmente nas palavras: no princípio criou Deus o céu e a terra. Sobressai, nesse livro, a célebre análise filosófica sobre a essência do tempo, que estão ainda hoje obscura e controversa. Pedro Duen, na sua magistral obra O Sistema do Mundo, louva a rigorosa precisão astronômica da teoria agostiniana do tempo. ________________________ Confessar a Deus o que ele já conhece? Sendo vossa eternidade, ignorais, porventura, Senhor, o que eu vos digo ou não vedes no tempo o que se passa no tempo? Por que razão vos narro, pois, tantos acontecimentos? Não é, certamente, para que os conheçais por mim, mas para estimular o meu afeto para convosco e o daqueles que leem estas páginas, para que todos exclamarmos: Deus é grande e digno de todo louvor. 6:16. Já disse e torno a repetir: narro estas coisas pelo desejo de vos amar. Também nós oramos, e contudo, AVR 616 Salmo 95, 4. Santo Agostinho, Confissões. 472 Dade nos diz: o vosso Pai conhece o que vos é necessário, antes de lhe pedir. De 6:17. Por isto, patenteamos o nosso amor para convosco, confessando-vos as nossas misérias e as vossas misericórdias, a fim de que ponhais termo à obra já começada da nossa libertação e sejamos felizes em vós, deixando de ser miseráveis em nós. Por isto, nos chamastes para que fossemos pobres em espírito e mansos, para que chorássemos tendo fome e sede de justiça, para que fossemos misericordiosos, puros e pacíficos. 6:18. Já vos narrei muitas coisas segundo me foi possível e segundo o desejo de minha alma, já que fostes o prime e ro exigir de mim que me confessasse a vós, meu Senhor e meu Deus, porque sois bom e a vossa misericórdia é eterna. 6:19. ____________02 Os arcanos das palavras divinas. 617 Mateus 6, 8. 618 Confronte com Mateus 5, 3, 9. 619 Salmo 117, 1. Santo Agostinho, Confissões. 473 Quando poderei, com a língua da minha pena. 620 enumerar todas as vossas solicitações, terrores, consolações e incitamentos com que me conduzistes a pregar a vossa palavra e a dispensar a vossa doutrina ao vosso povo? Mesmo que fosse capaz de enunciá-las por ordem, cada gota de tempo me é preciosa. Desde menino que anseio ardentemente meditar a vossa lei e nela vos confessar a minha ciência e imperícia. 621 Os primeiros alvores da iluminação da minha alma e os restos das minhas trevas, até que a minha fraqueza seja absorvida pela vossa fortaleza. Não quero gastar noutras coisas as horas que me deixam livres as necessidades de alimentar o corpo e de repousar da contenção do espírito. Gastarei nistos em momentos livres dos serviços que devemos às pessoas e dos que a lhes prestamos sem nos dever. Senhor, Deus meu, atendei a minha oração. 622 E Oxalá a vossa misericórdia ouça o meu desejo, porque não é só por mim que ele palpita, senão também por aqueles 620 Confronte com Salmo 44, 2. Minha língua é como o estilete de um ágil escriba. 621 Santo Agostinho fez filosofia como teólogo e fez teologia como filósofo. Agostinho Veloso, Nas Encruzilhadas do Pensamento, T. Porto, 1957, p. 77. N. do T. 622 Salmo 60, 2. Santo Agostinho, Confissões. 474 Que a caridade me faz olhar como a irmãos. Vós vedes no meu coração que assim é a sacrificar-vos-ei as operações do meu pensamento e da minha língua. Dai-me, porém, aquilo que vos desejo oferecer e sacrificar. Sou pobre e indigente. 623. Vós sois rico para conter-dos os que vos invocam. 624. Vigiando sobre nós consegue-o rança. Purificai os meus lábios e o meu coração de toda temeridade e mentira. Sejam as sagradas escrituras as minhas castas delícias.
que eu não seja enganado nelas, nem com elas engane os outros. Escutai a minha alma, Senhor, e tende piedade de mim, ó meu Deus, que sois luz dos cegos, força dos enfermos e simultaneamente luz dos que veem e força dos fortes. Escutai compassivo a minha alma e ouvi-a enquanto clama do mais profundo abismo em que se encontra. Se os vossos ouvidos não estão presentes lá nesse abismo, para onde nos dirigiremos? Por quem chamaremos? 623 Salmo 85, 1. 624 Romanos 10, 12. Santo Agostinho, Confissões. 475 Vosso é o dia e vossa é a noite 625. A um aceno da vossa vontade, os instantes voam. Concedei-me, por coene seguinte, tempo para meditar os segredos da vossa lei e não a fecheis aos que lhe vêm bater à porta. Não foi em vão que quisestes fossem escritas tantas páginas sagradas cheias de mistérios. Porventura, esses bosques não possuem também os seus servos que aí se acorem e refugiam, aí passeiam e pastam, aí se deleitam ruminando? Ó Senhor, aperfeiçoai-me e patenteai-me e exerce-me estérios. A vossa palavra é a minha alegria. A vossa voz é mais deleitosa do que toda a afluência de prazeres. Concedei-me o que amo, porque estou inebriado de amor. E isto me concedestes. Não abandoneis os vossos dons, nem deixeis de regar esta erva sequiosa. Oxalá vos confesse tudo o que encontrar nos vossos livros e ouça a voz dos vossos louvores 626. Possa eu inebriar-me de vós e considerar as maravilhas da vossa lei, desde o princípio em que criastes o céu e a terra, até ao tempo em que partilharemos convosco do reino perpétuo da vossa santa cidade. 625 Salmo 73, 16. 626 Salmo 25, 7. Santo Agostinho, Confissões. 476 Senhor, tende compaixão de mim e ouvi o meu desejo. Julgo que nele não há nada de terrestre, nem de ro, nem de prata, nem de pedras preciosas, nem de vestidos luxuosos, nem de honras e poderes, nem de prazeres da carne, nem de coisas necessárias ao corpo e a esta nossa via de peregrinos. Tudo nos é dado por acréscimo, a nós, que buscamos o reino do céu e vossa justiça 627. Vede, Senhor meu Deus, donde nasce o meu anseio. Os maus contaram-me as suas alegrias, mas estas não são como as que provêm da vossa lei, ó Senhor 628. Eis de broto meu anseio. Vede, ó Pai, aprovai e tende por bem que eu, sob o olhar da vossa misericórdia encontre graça diante de vós, para que os arcanos das vossas palavras se abram, quando o meu espírito lhes bater à porta. Peço-vos por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, o homem sentado à vossa destra, o Filho do homem 629, ao qual confirmastes como mediador entre vós e nós. Por ele, nos buscastes quando não vos procurávamos. Buscastes-nos para que também vos buscássemos. 627 Mateus 6, 33. 628 Confronte com Salmo 118, 85. 629 Confronte com Salmo 79, 18. Santo Agostinho, Confissões. 477 Rogo-vos por intermédio do vosso Verbo, pelo qual criastes todas as coisas e entre elas, a mim. Rogo-vos pelo vosso unigênito, pelo qual chamastes à adoção o povo dos crentes entre os quais estou eu também. Por ele, que está sentado à vossa direita intercede por nós perante vós 630. Nele se encontram todos os tesouros da sabedoria e ciência 631, os quais procuro nos vossos livros. Moisés escreveu a seu respeito, isto de-lo ele, isto de-lo a verdade 632. Underline, 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 underline 03 Como compreender Moisés? Concedei-me que eu ouça e compreenda como no princípio criastes o céu e a terra 633 Isto escreveu Moisés. Escreveu-o e deixou este mundo. Partiu daqui, de vós para vós e agora não está na minha presença. Se estivesse presente, detê-lo-ia para lhe pedir e suplicar, por vosso intermédio, que me explicasse o sentido desta frase.
Prestaria atenção às palavras saídas dos seus lábios. 630 Romanos 8, 34. 631 Colossenses 2, 3. 632 Confronte com João 5, 46. 633 Gênesis 1, 1. Santo Agostinho, Confissões. 478 Se Moisés falasse na língua hebraica, em vão e me impressionaria os meus ouvidos, porque nenhuma ideia atingiria minha mente. 634. Se, porém, se exprimisse em latim, compreenderia o que ele me dissesse. Mas como saberia eu que ele falava a verdade? E quando soubesse, sabê-lo-ia por seu intermédio? A mesma verdade, que não é hebraica, nem grega, nem latina, nem bárbara, dir-me-ia interiormente, dentro do domicílio do meu pensamento, sem o auxílio dos orgãos da boca e da língua e sem ruído de sílabas. Moisés fala a verdade. E eu, imediatamente, com toda a certeza e confiança, diria àquele vosso servo: dizeis a verdade. Como não posso consultá-lo, interrogo-vos, ó verdade, cuja plenitude ele possuía e com a qual enunciou aquelas verdades. Suplico-vos, ó meu Deus, que me perdoeis os pecados, e já que permitistes que aquele vosso servo dissesse estas coisas, fazei também que eu as compreenda. Underline, 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 underline 634 Santo Agostinho ignorava a língua hebraica. N. do T. Santo Agostinho, Confissões. 479-04 Deus, no poema da criação. Existem, pois, o céu e a terra. Em voz alta nos dizem que foram criados, porque estão sujeitos a mudanças e vicissitudes. Ainda, mesmo que não foi criado e, toda o IA, existe, nada tem em si que antes não existisse. Porta Nto, sofreu mudança e passou por vicissitudes. 635. Proclamem todas estas coisas que não se fizeram a si próprias, existimos porque fomos criados. Portanto, não existíamos antes de existir, para que nos pudéssemos criar. A mesma evidência é a voz com que o céu e a terra nos falam. Vós, Senhor, os criastes. Porque sois belo, eles são belos. Porque sois bom, eles são bons. Porque existis, eles existem. Não são tão formosos, nem tão bons, nem existem do mesmo modo que vós, seu Criador. Compara-dos convosco, nem são belos, nem são bons, nem existem. 635 Ainda mesmo que não foi criado e, todavia, existe, esta frase só se compreende tendo em vista a teoria agostiniana da criação. Para o santo doutor, as criaturas foram tiradas do nada num só momento. Algumas apareceram logo na sua forma perfeita, como o firmamento, os astros, a alma humana, os anjos. Outras surgiram na Terra sob forma incompleta, mas dotadas de virtudes intrínsecas evolutivas, rationes seminares. Assim, se originaram da matéria bruta, por evolução, os animais e até o corpo do primeiro ser humano. No seu tempo, dizia Santo Agostinho, apenas se verificava esta lei nos animais inferiores, como nas rãs, lagartixas etc., que eram produzidas pela terra, na qual já se encontravam os germens destes mesmos seres. Por conseguinte, a frase parcialmente transcrita deve entender-se, ainda mesmo que não foi criado na sua forma definitiva e perfeita e, todavia, por processo evolutivo das razões seminais, obteve a existência, nada tem em si que antes não existisse. N. do T. Santo Agostinho, Confissões. 480 Graças vos sejam dadas por sabermos estas coisas. Mas a nossa ciência, comparada com a vossa, é ignorar N. Companhia underline 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 05 A palavra criadora. De que modo, porém, criastes o céu e a terra e qual foi a máquina de que vos servistes para esta obra tão imensa, se não procedestes como o artífice que forma um corpo de outro corpo, impondo-lhe, segundo a concepção da sua mente vigorosa, a imagem que vê em si mesmo, com os olhos do Espírito? Donde lhe viria este poder, se vós não lhe tivesseis criado a imaginação? O artífice impõe à forma a matéria, a qual já existia e já a continha, isto é,
a terra ou a pedra ou a meide irra ou ao ouro ou a qualquer coisa material. Mas de onde proviriam estes seres, se não o tivesses criado? Fizestes ao artífice o corpo, fizestes-lhe a alma que impera os membros. Criastes a matéria com que fabrica os objetos, a inspiração com que ele concebe a arte e vê internamente o plano que executa no exterior. Santo Agostinho, Confissões. 481 concedestes ao artista os sentidos do corpo, com os quais, se servindo deles como intérpretes, transpõe, da fantasia para a matéria, a figura que deseja realizar. Com eles, anuncia ao espírito que fez, para que este, lá de dentro pergunte a verdade juiz da alma, se a obra foi bem realizada. Todas estas criaturas vos louvam como o Criador de tudo. Mas de que modo as fazeis? Como fizestes, meu Deus, o céu e a terra? Sem dúvida, não fizestes o céu e a terra no céu ou na terra, nem no ar ou nas águas, porque também estes pertencem ao céu e à terra. Nem criastes o universo no universo, porque, antes de o criardes, não havia espaço onde pudesse existir. Nem tinhais à mão matéria alguma com que modelasseis o céu e a terra. Neste caso, donde viria essa matéria que vós não criareis e com a qual pudesseis fabricar alguma coisa? Que criatura existe que não exija a vossa existência? Portanto, é necessário concluir que dissestes e os reis foram criados 636. Vós os criastes pela vossa palavra. Underline, 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 underline 636 confronte com Gênesis 1, Deus disse. E Salmo 32, 6 e 9, pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Ele disse tudo foi feito. Santo Agostinho, Confissões. 482,06 a voz ecoando no silêncio. Mas, como é que dissestes? Porventura, do mesmo modo como quando se ouviu de entre a nuvem a voz que dizia, Eis meu filho muito amado 637? Com efeito, aquela voz ecoou e sumiu. Começou e findou. Ressoaram as sílabas e passaram, a segunda após a primeira, a terceira após a segunda e todas pela mesma ordem, até a última e, depois da última, o silêncio. Donde claramente ressalta que uma criatura se pronunciou, e diante uma vibração temporal, a serviço da vossa eterna vontade. Essas palavras transitórias, anunciou-as ela, por intermédio dos ouvidos externos, a inteligência que as compreende e cujos órgãos interiores da audição estão dispostos para escutarem o vosso verbo eterno. A inteligência comparou essas palavras, proferidas no tempo, com o vosso verbo, gerado no eterno silêncio e disse, sim, a diferença é grande, muito grande. Estas palavras estão muito abaixo de mim. Nem sequer existe 637 Mateus 3, 17 e 17, 5. Santo Agostinho, Confissões. 483 tem, porque fogem e passam. Mas o verbo de nosso Deus permanece eternamente 638 sobre mim. Se foi, portanto, por meio de palavras soantes e transitórias que dissestes que fossem feitos o céu e a terra e se assim os criastes, conclui-se que já antes do céu e da terra existia uma criatura material por cujas vibrações aquela voz pôde correr no tempo. Porém, nenhum corpo existia antes do céu e da terra ou, se existia, vós o tinhais certamente criado sem ser por meio de voz transitória. Por ele, emitistes a voz passagem e irá com que dissestes que o céu e a terra fossem feitos. Efetivamente, qualquer que seja a substância com que produzistes essa voz, de modo algum poderia existir, se a não tivesseis criado. Mas, que palavra pronunciastes para dar ser à matéria com que havíeis de formar aquelas palavras? Underline, 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 underline 07 O verbo de Deus coeterno com Deus. 638 Isaías 40, 8. Santo Agostinho, Confissões. 484 Assim, nos convidais a compreender o verbo, Deus junto de vós, que sois Deus, o qual é pronunciado por toda a eternidade e no qual tudo é pronunciado eternamente. Nunca se acaba o que estava sendo pronunciado nem se diz outra coisa para dar lugar a que tudo se possa dizer,
mas tudo se diz simultânea e eternamente. Se assim não fosse, já haveria tempo e mudança e não verdadeira eternidade e verdadeira imortalidade. Tudo isso entendi, meu Deus, e por isto vos dou graças. Confesso-vos, Senhor, que o entendi comigo vos conhece e bendiz todo aquele que não é ingrato à inalível verdade. Sabemos, Senhor, sabemos que uma coisa morre e nasce, consoante deixa de ser o que era e passa a ser o que não era. No vosso verbo, porém, nada desaparece, nada se substitui, porque é verdadeiramente eterno e imortal. Por isto, ao verbo que é coeterno convosco, dizeis, ao mesmo tempo e eternamente, tudo o que dizeis. E tudo o que dizeis que se faça se realiza. Para vós não há diferença nenhuma entre o dizer e o criar. Nem tudo, porém, o que fazeis com a vossa palavra, se realiza simultaneamente desde toda a eternidade. Santo Agostinho, Confissões. 485-08 Nós, discípulos do Verbo. Dizei-me a causa de tudo isto, eu vou-lo peço, Deus e Senhor meu. Alguma coisa entendo, mas não sei como me exprimir. Limito-me a dizer que tudo quanto começa a existir ou deixa de existir só principia ou acaba quando se conhece, na vossa razão eterna, que tudo isto deve ter começado ou terminado, ainda que nela nada comece e nada desaparece. O vosso verbo é este princípio de todas as coisas porque também nos fala. Assim, nos falou no Evangelho por meio do seu corpo. Ressoou essa voz exteriormente aos ouvidos humanos para que acreditassem nele, o buscassem dentro de si mesmos e o encontrassem na eterna verdade, onde o bom e único Mestre ensina a todos os discípulos. Senhor, ouço aí a vossa voz e a dizer-me que só nos fala verdadeiramente aquele que nos ensina. Quem não nos ensina, ainda que nos fale, é como se não nos falasse. Mas, além da verdade imutável, quem é que nos ensina? Ainda quando somos elucidados pela criatura mutável, somos encaminhados também para a verdade imutável, onde verdadeiramente aprendemos. Então conservamos, Santo Agostinho, Confissões. 486 Nos de pé a ouvir-lo enchemo-nos de alegria por causa da voz do esposo 639, que nos conduz à origem donde é somos, portanto, é ele o princípio, porque, se ele não permanece-se, não teríamos para onde voltar quando vaguássemos errantes. Quando, porém, voltamos do erro, voelitamos com plena consciência. Ensina-nos, a fim de que possuamos essa plena consciência da nossa volta, porque é o princípio. Ele nos fala. ____________________ 09 A luz do verbo em mim. Criastes, ó Deus, o céu e a terra, neste princípio, no vosso verbo, no vosso Filho, na vossa virtude, na vossa sabedoria, falando e agindo de um modo admirável. Quem o poderá compreender? Quem o poderá contar? Que luz é esta que me ilumina de quando em quando e me fere o coração, sem o lesar? 639 Jó 3, 29. Santo Agostinho, Confissões. 487 Horrorizo-me e inflamo-me. Horrorizo-me enquanto sou diferente dela, inflamo-me enquanto sou semelhante a ela. É a sabedoria, a mesma sabedoria que bruxuleia em mim e rasga minha nuvem. Esta me encobri de novo quando desânimo por causa da escuridão e do peso das minhas misérias. Minhas forças se esgotaram, de tal modo, na FLI são 640 que não suporto o meu próprio bem, até que vós, Senhor, que vos tornastes compassivo para com todas as minhas iniquidades, me cureis também de todos os aiaques. Resgatareis, pois a minha alma da corrupção, coroar-me-eis na vossa compaixão e misericórdia, saciareis de bem o meu desejo, porque então a minha juventude será renovada como a da águia 641. Pela esperança é que fomos salvos e aguardamos com paciência as vossas promessas 642. Ouça, pois, vossa voz em seu interior, quem puder. Eu clamarei, confiante no vosso oráculo, ó Senhor, quão magníficas são as vossas obras. Feitas todas na 640 Salmo 30, 11.
641 Salmo 102, 3 e 5. 642 Romanos 8, 24 e 25. Santo Agostinho, Confissões. 488 Sabedoria 643. É ela o princípio e foi neste princípio 644 que criastes o céu e a terra. Underline, 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 underline 10 A vontade de Deus na criação. Não é verdade que estão ainda cheios de velhice e espiritual 645 aqueles que nos questionam, o que fazia Deus antes de criar o céu e a terra? Se estava ocioso e nada realizava, por que não ficou sempre assim no decurso dos séculos, se abstendo, como antes, de toda ação? Se existiu em Deus um novo movimento, uma vontade nova para dar o ser a criaturas que nunca antes criará, como pode haver verdadeira eternidade, se ele parece uma vontade que antes não existia, eles questionam. A vontade de Deus não é uma criatura. Está antes de toda criatura, pois nada seria criado se antes não existisse a vontade do Criador. Essa vontade pertence à própria substância de Deus. Se alguma coisa surgisse na substância de Deus que antes lá não estivesse, não podíamos. 643 Salmo 103, 24. 644 João 1, 1. 645 Plenivetus Dati Suae, diz Santo Agostinho. No Sermão 267 explica, carnalitas vetustas est, a sensualidade é velhice, espiritual. Santo Agostinho, Confissões. 489 Com verdade, chamar a essa substância eterna. Mas, se desde toda a eternidade é vontade de Deus que existam criaturas, por que razão não são as criaturas eternas? 646 underline 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 11 O tempo não o pode medir a eternidade. Quem afirma tais coisas, ó sabedoria de Deus 647, luz das inteligências, ainda não compreendeu como se realiza o que se faz por vós e em vós. Esforça-se por saborear as coisas eternas, mas o seu pensamento ainda voa ao redor das ideias da sucessão dos tempos passados e futuros, e por isto, tudo o que imagina é vão. A este, quem o poderá prender e fixar, para que para o momento e arrebate um pouco do esplendor da eternidade perpetuamente imutável, para que veja como a eternidade é incomparável, se a confronta com o tempo, que nunca para. Compreenderá então que a duração do 646 Santo Agostinho trata deste mesmo assunto em De Genesi contra Manichaeus, Livre I, capítulo 2. A criação não foi ab eterno. Deus criou livremente, por um ato eterno de volição. As ideias das coisas existem na inteligência divina desde toda a eternidade. Porém, os termos ou objetos que Deus quer produzir só aparecem no momento determinado pela sua volição. Os filósofos escolásticos medievais combateram o averroísmo e a tese de Aristóteles que propunha a eternidade do mundo. N.D.T. 647 Efésios 3, 10. Santo Agostinho, Confissões. 490 Tempo não será longa, se não se compuser de muitos movimentos passageiros 648. Ora, estes não podem se alongar simultaneamente. Na eternidade, ao contrário, nada passa, tudo é presente, ao passo que o tempo nunca é todo presente. Este tal verá que o passado é impelido pelo futuro e que todo o futuro está precedido de um passado e todo passado e futuro são criados e dimanam de aquele que sempre é presente. Quem poderá apreender o coração do ser humano, que pare e veja como a eternidade imóvel determina o futuro e o passado, não sendo ela nem passado nem futuro? Poderá, porventura, a minha mão que escreve explicar isto? Poderá a atividade da minha língua conseguir, pela palavra, realizar coisa tão grandiosa? Underline, 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 underline 12 O que Deus fazia antes da criação do mundo? Eis a minha resposta àquele que pergunta, o que Deus fazia antes de criar o céu e a terra? Não lhe reesse 648 ações sucessivas transitórias. N.D.T. Santo Agostinho, Confissões. 491 Ponderei nos mesmos termos com que alguém, segundo o Psiconata,
respondeu, eludindo com graça a dificuldade do problema. Preparava a hiena para aqueles que perscrutam estes profundos mistérios, disse. Uma coisa é ver a solução do problema e outra é rir-se dela. Não darei esta resposta. Gosto mais de responder, não sei, quando, de fato, não sei, do que dar esta solução, dando motivo a que se zombe de quem propôs a dificuldade e se louve aquele que respondeu coisas falsas. Mas eu digo, meu Deus, que sois o Criador de tudo que foi criado. Se pelo nome de céu e terra se compreendem todas as criaturas, não temo afirmar que antes de criardes o céu e a terra não fazíeis coisa alguma. Pois, se tivesseis feito alguma coisa, o que poderia ser, senão criatura vossa? Oxalá eu soubesse tudo o que me importa conhecer, como sei que Deus não fazia nenhuma criatura antes que fizesse alguma criatura. Underline, 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 underline 13 O Eterno hoje. Santo Agostinho, Confissões. 492 mais, se a célere fantasia de alguém anda vagueando por tempos imaginários anteriores à criação e se adira de que vós, Deus onipotente, Criador e mantenedor de todas as coisas, artífice do céu e da terra, antes de realizar esta obra vos tenhais abstido, durante inumeráveis séculos, da realização de tão grande ação, que este diese perto e perceba quão falso é o objeto da sua admiração. Como poderia ter passado inumeráveis séculos, se vós, que sois o autor e o criador de todos os séculos, ainda não os tinhais criado? Que tempo poderia existir se não fosse estabelecido por vós? E como poderia esse tempo decorrer se nunca tivesse existido? Sendo, pois, vós o obreiro de todos os tempos, se é que existiu algum tempo antes da criação do céu e da terra, por que razão se diz que vos abstinheis de toda a obra? Efetivamente, fostes vós que criastes esse mesmo tempo, pois ele não poderia decorrer antes de o criardes. Porém, se antes da criação do céu e da terra não havia tempo, para que perguntar o que fazíeis então? Não podia haver então onde não havia tempo. Não é no tempo que vós precedeis o tempo, pois, do outro modo, não seríeis anterior a todos os tempos. Santo Agostinho, Confissões. 493 Precedeis, porém, todo o passado, alteando-vos o abri ele com a vossa eternidade sempre presente. Dom Inás todo o futuro, porque ele ainda está por vir e quando ele chegar, já será pretérito, mas vós, pelo contrário, permaneceis sempre o mesmo e os anos não têm fim 649. Os vossos anos não vão nem vêm. Porém os nossos vão e vêm, para que todos venham. Todos os vossos anos estão conjuntamente parados, porque estão fixos, nem os anos que chegam expulsam os que vão, porque estes não passam. Quanto aos nossos anos, só poderão existir teudus, quando já todos não existirem. Os vossos anos são como um só dia 650 e o vosso dia não se repete de modo que possa se chamar cotidiano, mas é um perpétuo hoje, porque este vosso hoje não se afasta do amanhã, nem sucede ao ontem. O vosso hoje é a eternidade. Por isto, gerastes coeterno vosso Filho, a quem dissestes, eu hoje te gerei 651. 649 Salmo 101, 28. O tempo é um vestígio de eternidade, Santo Agostinho. De Gênesis, Lib Inter 13, 38. N. do T. 650 Confronte com 2 Pedro 3, 8. Um dia diante do Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. 651 Salmo 2, 7 Hebreu S 5, 5. Santo Agostinho, Confissões. 494 Criastes todos os tempos e existis antes de todos os tempos. Não é concebível um tempo em que possa se dizer que não havia tempo. Underline, 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 underline 14 O que é o tempo? Não houve tempo nenhum em que não fizesseis a ele alguma coisa, pois fazieis o próprio tempo. Nenhum tempo vos é coeterno, pois vós permaneceis imutável e se os tempos assim permanecessem, já não seriam tempos. O que é, pois, o tempo? Quem poderá explicá-lo e brevemente?
Quem o poderá aprender, mesmo só com o pensamento, para depois nos traduzir por palavras o seu conceito? E que assunto mais familiar e mais batido nas nossas conversas do que o tempo? Quando dele falamos, compreendemos o que dizemos, compreendemos também o que nos dizem quando dele nos falam. O que é, por conseguinte, o tempo? Se ninguém mo perguntar eu sei, se o quiser e explicar a quem me fizer a pergunta, já não sei. Porém, atrevo, Santo Agostinho, Confissões 495 me a declarar, sem receio de conestação, que, se nada sobreviesse, não haveria tempo futuro e se agora nada houvesse, não existiria o tempo presente. De que modo existem aqueles dois tempos, o paraesse-sado e o futuro, se o passado já não existe e o futuro ainda não veio? Quanto ao presente, se fosse sempre presente e não passasse para o pretérito, já não seria tempo, mas eternidade. Mas se o presente, para ser tempo, tem necessariamente de passar para o pretérito, como podemos afirmar que ele existe, se a causa da sua existência é a mesma pela qual deixará de existir? Portanto, não podemos falar verdadeiramente sobre a existência do tempo, exceto na medida em que ele tende a não existir. 652. Underline, 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 underline 15 As três divisões do tempo. 652 O tempo é um ser de razão com fundamento na realidade. Santo Agostinho estuda o problema do tempo apenas sob o aspecto psicológico. Como é que nós o apreendemos? Não o estuda sob o aspecto ontológico, como é em si mesmo. Para este último caso, teria de considerá-lo como indivisível. N. do T. Santo Agostinho, Confissões 496 Contudo, dizemos tempo longo ou breve e isto, só podemos afirmar do futuro ou do passado. Chamamos longo ao tempo passado, se é anterior ao presente, por exemplo, 100 anos. Do mesmo modo, dizemos que o tempo futuro é longo, se é posterior ao presente também 100 anos. Chamamos breve ao paraesse-sado, se dizemos, por exemplo, há 10 dias e ao futuro, se dizemos daqui a 10 dias. Mas, como pode ser breve ou longo que não existe? Com efeito, o passado já não existe e o futuro ainda não existe. Não digamos, é longo, mas digamos do paraesse-sado, foi longo e do futuro, será longo. Nesta questão, escarnecerá do ser humano a vossa verdade, ó meu Deus e minha luz. 653? O tempo longo, já passado, foi longo depois de paraesse-sado ou quando ainda era presente? Só então podia ser longo, nesse momento presente, quando existia alguma coisa capaz de ser longa. O passado já não existia, porta N-to, não podia ser longo aquilo que deixará totalmente de existir. Não digamos, pois, o tempo passado foi longo, por que não encontraremos aquilo que tivesse podido ser 653 Miqueias 7, 8. Santo Agostinho, Confissões 497 Longo, visto que já não existe desde o instante em que passou. Digamos, antes, aquele tempo presente foi longo, porque só enquanto foi presente é que foi longo. A ainda não tinha passado ao não ser e, portanto, existia uma coisa que podia ser longa. Mas, logo que passou, simultaneamente deixou de ser longo, porque deixou de existir. Vejamos, portanto, ó alma humana, se o tempo presente pode ser longo. Foi-te concedida a prerrogativa de perceberes e medires a sua duração. O que me responderás? Porventura, 100 anos sentes são muito tempo? Considera primeiro se 100 anos podem ser presentes. Se o primeiro ano está decorrendo, este é presente, mas os outros 99 são futuros e, portanto, ainda não existem. Se está decorrendo o segundo ano, um é passado, o outro presente e os restantes futuros. Se a sentarmos como presente qualquer dos anos intermediários da série centenária, notamos que os que estão antes dele são passados e os que estão depois são futuros. Pelo que, 100 anos não podem ser presentes. Examina, pelo menos, se o ano que está transitando pode ser presente. Com efeito, se o primeiro mês está passando, os outros são futuros.
Se estamos no segundo Santo Agostinho, Confissões 498 mês, o primeiro já passou e os outros ainda não existem. Logo, nenhum ano que está decorrendo pode ser todo presente, se não é teodo presente, não é um ano presente. O ano se compõe de 12 meses, um mês qualquer é presente enquanto decorre, os outros são passados ou futuros. Nem sequer, porém, o mês que está decorrendo é presente, mas somente o dia. Se é o primeiro dia, todos os outros são futuros, se é o último, todos os outros são passados, se é um dia intermediário está entre dias passados e futuros. O tempo presente, o único que julgávamos poder chamar longo, ei-lo reduzido apenas ao espaço de um só dia. Mas, discutamos também acerca dele, porque nem sequer um dia é inteiramente presente. O dia e a noite se compõem de 24 horas, entre as quais, a primeira tem as outras todas como futuras e a última tem todas como passadas. Com respeito a qualquer hora intermediária, são pretéritas aquelas que a precedem e futuras as subsequentes. Uma hora se compõe de fugitivos instantes. Tudo que dela já debandou é passado. Tudo que ainda resta é futuro. Santo Agostinho, Confissões 499. Se pudermos conceber um intervalo de tempo que não seja suscetível de ser subdividido em mais partes, por mais pequeninas que sejam, só a este podemos chamar tempo presente. Mas este voa tão rapidamente do futuro ao passado que não tem nenhuma duração. Se a tivesse, se dividiria em passado e futuro. Logo, o tempo presente não tem nenhum intervalo. Onde existe, portanto, o tempo que podemos chamar longo? Será o futuro? Mas deste tempo não dizemos que é longo, porque ainda não existe. Dizemos, será longo. E quando será? Se esse tempo, ainda agora, está para vir, nem então será longo, porque ainda não existe nele aquilo que seja capaz de ser longo. Suponhamos que, ao menos no futuro, será longo. Mas só poderá começar a ser no instante em que ele nasce desse futuro, que ainda não existe, e se torna tempo presente, porque só então possui capacidade de ser longo. Mas, com as palavras que acima deixamos transcritas, o tempo presente clama que não pode ser longo. Santo Agostinho, Confissões 516. Pode-se medir o tempo. E, contudo, Senhor, percebemos os intervalos dos tempos, os comparamos entre eles e dizemos que uns são mais longos e outros são mais breves. Medimos também quando este tempo é mais comprido ou mais curto do que outro e respondemos que um é duplo ou triplo ou que a relação entre eles é simples ou que este é tão grande como aquele. Mas não medimos os tempos que passam, quando os medimos pela sensibilidade. Quem pode medir os tempos passados que já não existem ou os futuros que ainda não chegaram? Só se alguém se atrever a dizer que pode medir o que não existe. Quando está decorrendo o tempo, pode-se perceber-lo e medi-lo. Quando, porém, já tiver decorrido, não se pode perceber nem medir, porque esse tempo já não existe. 654. 654. O tempo não é apenas uma sucessão de instantes separados. É um contínuo e, como tal, é indivisível. O tempo, para ser estudado na sua metafísica, não deve ser dividido no antes e no depois, mas ser considerado na sua síntese de continuidade. N.D.T. Santo Agostinho, Confissões 517. Através do pretérito e do futuro. Não afirmo, ó Pai. Apenas pergunto. Meu Deus, a esse assistime e dirigi-me. Quem se atreve a dizer-me que não há 3tm, pois, conforme aprendemos na infância e as crianças o ensinamos, o pretérito, o presente e o futuro. Existirá somente o presente, visto que os outros dois não existem? Ou eles também existem e então o tempo procede de eles retiro oculto, quando, de futuro se faz presente? E entra o tempo em outro esconderijo, quando, de presente se faz passado? Onde é que os adivinhos viram as coisas futuras que vaticinaram,
se elas ainda não existiam. Efetivamente, não é possível ver o que não existe. E os que narram fatos passados, sem dúvida não os poderiam ver e ridicamente contar, se não os vissem com a alma. Ora, se esses fatos passados não existissem, de modo nenhum poderiam ser vistos. Existem, portanto, fatos futuros e pretéritos. Santo Agostinho, Confissões. 502:18 Vaticínio do futuro pelo presente. Permiti, Senhor, minha esperança 655, que eu leve mais além as minhas investigações. Não se perturbe a minha atenção. Se existem coisas futuras e passadas, quero saber onde elas estão. Se ainda não posso compreender, sei, todavia, que em qualquer parte onde estiverem, aí não são futuras nem pretéritas, mas presentes. Pois, se bem aí são futuras, ainda lá não estão e, se nesse lugar são pretéritas, já não estão lá. Por conseguinte, em qualquer parte onde estiverem, quaisquer que elas sejam, não podem existir senão no presente. Ainda que se narrem os acontecimentos verídicos já passados, a memória relata, não os próprios acontecimentos que já decorreram, mas sim as palavras concebidas pelas imagens daqueles fatos, os quais, ao passarem pelos sentidos, gravaram no espírito uma espécie de vestígios. Por conseguinte, a minha infância, que já não existe presentemente, existe no passado que já não é. Porém, há 655 Salmo 70, 5. Santo Agostinho, Confissões. 503 Sua imagem, quando a evoco e se torna objeto de alguma descrição, vejo-a no tempo presente, porque ainda está na minha memória. Confesso-vos, meu Deus, que não sei se a causa pela qual se prediz o futuro equivale ao fenômeno de se sentarem ao espírito as imagens já existentes das coisas que ainda não existem. Sei com certeza que nós, a maior parte das vezes, premeditamos as nossas ações futuras e essa premeditação é presente, ao passo que a ação meditada ainda não existe, porque é futura. Quando empreendermos e começarmos a realizar o que premeditamos, então essa ação existirá, porque já não é futura, mas presente. De qualquer modo que suceda este pressentimento oculto das coisas futuras, não podemos ver senão o que possui existência. Ora, o que já existe não é futuro, mas presente. Por conseguinte, quando se diz que se veem os acontecimentos futuros, não se veem os próprios acontecimentos ainda inexistentes, isto é, os fatos futuros, mas sim as suas causas ou talvez os seus prognósticos já dotados de existência. Portanto, com relação aos que os veem, esses acontecimentos não são futuros, mas sim presentes. Santo Agostinho, Confissões. 504 Por esses vaticínios é apenas profetizado o futuro já preconcebido na alma. Esses vaticínios, repito, já existem e aqueles que predizem o futuro já os veem como presentes junto a si. Tomemos algum exemplo da multidão tão numerosa de fenômenos. Vejo a aurora e prognóstico que o sol vai nascer. O que vejo é presente, o que anuncio é futuro. Não é o sol que é futuro, porque este já existe, mas sim o seu nascimento, que ainda se não realizou. Contudo, não o poderia prognosticar sem conceber também, na minha imagem e ação, o mesmo nascimento, como agora o faço quando isto declaro. Mas nem aquela aurora que eu vejo no céu e que precede o aparecimento do sol, nem aquela imagem formada no meu espírito são o mesmo nascimento do sol, ainda que, para se predizer este futuro, se devam enxergar a aurora e a sua imagem como presentes. Por conseguinte, as coisas futuras ainda não existem e, se ainda não existem presentemente. De modo algum podem ser vistas, se não existe mas podem ser prognosticadas pelas coisas presentes que já existem e se deixam observar. Santo Agostinho, Confissões. 505:19 Como o Senhor mostra o futuro. Declarai-nos, pois, ó soberano das vossas criaturas, de que modo mostrais às almas os acontecimentos futuros, pois não se pode duvidar de que os revelastes aos vossos profetas.
De que modo mostrais as coisas futuras, ó Senhor, para quem não há futuro? Ou antes, de que modo mostrais algumas coisas presentes acerca do futuro? Pois o que não existe também não pode evidentemente ser mostrado. Este modo misterioso está demasiado acima da minha inteligência. Supera as minhas forças. Por mim, não poderei atingi-lo. Porém, poder-lo-ei por vós, quando mo concederdes, ó doce luz dos ocultos olhos da minha alma. Underline, 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 underline 20 Uma imprecisão da linguagem atual. O que agora claramente transparece é que nem há tempos futuros nem pretéritos. É impróprio afirmar que os tempos são três, pretérito, presente e futuro. Mas talvez fosse próprio dizer que os tempos são três, presente Santo Agostinho, Confissões. 506 Das coisas passadas, presente das presentes, presente das futuras. Existem, pois estes três tempos na minha mente que não vejo em outra parte: lembrança presente das coisas passadas, visão presente das coisas presentes e esperança presente das coisas futuras. Se me é lícito empregar tais expressões, vejo então três tempos e confesso que são três. Diga-se também que há três tempos: pretérito, presente e futuro, como ordinária e abusivamente se usa. Não me importo nem me oponho nem critico tal uso, tanto que se entenda o que se diz e não se julgue que aquilo que é futuro já possui existência ou que o passado subsiste ainda. Poucas são as coisas que exprimimos com terminologia exata. Falamos muitas vezes sem exatidão, mas se entende o que pretendemos dizer. Underline, 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 underline 21 Novas dificuldades. Como se pode medir o tempo? Santo Agostinho, Confissões. 507 Disse há pouco que medimos os tempos que parece sã, de modo que podemos afirmar, este intervalo de tempo é o dobro de tal outro ou lhe é equivalente ou este é igual àquele. Do mesmo modo, exprimimos outras subdivisões do tempo, se mais alguma outra medida pudermos enunciar. Por conseguinte, como dizia, medimos os tempos ao decorrerem. E se alguém me perguntar, como sabeis, lhe responderei, sei porque os medimos. Não medimos o que não existe. Ora, as coisas pretéritas ou futuras não existem. Como medimos nós o tempo presente, se não tem intervalo? Mede-se quando passa. Porém, quando já tiver cessado, não se mede, porque já não será possível medi-lo. Mas de onde se origina ele? Por onde e para onde passa, quando se mede? De onde se origina ele senão do futuro? Por onde caminha, senão pelo presente? Para onde se dirige, senão para o passado? Portanto, nasce naquilo que ainda não existe, atravessando aquilo que carece de dimensão, para ir para aquilo que já não existe. Porém, o que nós medimos, se não é o tempo em ganha intervalo? Não diríamos tempos simples, duplos, Santo Agostinho, Confissões. 508 triplos iguais ou com outras denominações análogas, se não os considerássemos como intervalos de tempos. Em que intervalo medimos o tempo que está para passar? Será no futuro, de onde parte. Mas nós não podemos medir o que ainda não existe. Será no presente, por onde parte. Mas nós não medimos o que não tem nenhuma extensão. Será no passado, para onde parte. Mas, para nós, não é mensurável o que já não existe. Underline, 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 underline 22 Senhor, desfazei este enigma. O meu espírito ardeu em ânsias de compreender este enigma tão complicado. Não fecheis, Senhor meu Deus e Pai bondoso, peço vô-lo por amor de Jesus Cristo, não fecheis ao meu desejo estes problemas comuns e ao mesmo tempo misteriosos. Fazei, Senhor, com que eu os penetre e que me sejam claros e manifestos pela vossa misericórdia. A quem devo interrogar sobre estas questões ou a quem poderei, com mais fruto, confessar a minha ida o Santo Agostinho, Confissões. 509 Rância do que a vós, a quem não molestam as minhas ânsias excessivamente inflamadas no estudo das vossas Escrituras. Dai-me o que amo,
pois vós me concedestes esta graça de amar. Dai-me, Pai, o que vos peço, vós que verdadeiramente sabeis presentear os vossos filhos com dádivas valiosas. Dai-mo, porque me determinei conhecê-lo e não descansarei enquanto não mo manifestardes. Peço-vos por intermédio de Jesus Cristo, em nome do Santo dos Santos, que ninguém me perturbe nesta investigação. Acreditei e eis o motivo por que falo 656. É esta a minha esperança. Vivo para ela a fim de contemplar as delícias do Senhor. Tornastes velhos os meus dias 657 e eles passam, sem saber como. Falamos do tempo e mais do tempo, dos tempos e ainda dos tempos. Estamos constantemente com um tempo na boca. Por quanto tempo falou esta pessoa? Quanto tempo demorou a fazer isto? Há quanto tempo não vejo aquilo? Esta sílaba tem o dobro de tempo de aquela sílaba breve. 656 Salmo 115, 1, Septuaginta, e 2 Coríntios 4, 13. 657 Salmo 38, 6, Septuaginta. Santo Agostinho, Confissões. 510 dizemos e ouvimos semelhantes expressões. Os outros nos compreendem e nós os compreendemos. São palavras muito claras e muito comuns, mas, ao mesmo tempo, bastante obscuras. Exigem, por isto, uma nova análise. Underline, 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 underline 23 O tempo e o movimento. Ouvi dizer, de uma pessoa instruída, que o tempo não é mais que o movimento do Sol, da Lua e dos astros 658. Não concordei. Por que não seria antes o movimento de todos os corpos? Se os astros parassem e continuasse a se mover a roda do oleiro, deixaria de haver tempo para medirmos as suas voltas. Não poderíamos dizer que estas se realizavam em espaços iguais ou, se a roda umas vezes se movesse mais devagar e outras depressa, não poderíamos afirmar que umas voltas demoravam mais e outras menos? Ou, ao dizermos isto, não falamos nós no tempo e não há nas nossas palavras sílabas longas e sílabas breves, assim chamadas, pouco é umas 658 assim o afirmava Eratóstenes, o tempo é o curso do Sol. Igual teoria se atribuiu a Platão no livro Timeu. A este se refere o texto. N. do T. Santo Agostinho, Confissões. 511 ressoam durante mais tempo e outras durante menos tempo? Fazei, meu Deus, com que as pessoas conheçam por meio deste simples exemplo as noções comuns das coisas grandes e pequenas. Há estrelas e luzeiros no céu que servem de sinais, indicam as estações, as horas e os anos. Com certeza existem. Mas nem eu afirmo que uma volta daquela roda de madeira represente um dia, nem aquele sábio se atreverá a dizer que esse giro não representa um determinado tempo. Desejo saber a força e a natureza do tempo com que medimos o movimento dos corpos e dizemos, por RCM, que tal movimento é 2 vezes mais longo no tempo do que outro qualquer. Prossigamos na investigação. Chamamos dia, não somente a demora do Sol sobre a Terra, pela qual se diferencia o dia e a noite, mas também ao giro completo que o Sol descreve do Oriente ao Oriente. Por isto, dizemos, passaram-se tantos dias. Entendemos também as respectivas noites, sem enumerar à parte os seus espaços. Portanto, já que o movimento do Sol e o seu percurso do Oriente ao Oriente Santo Agostinho, Confissões. 512 completam um dia, desejava saber se é o movimento que constitui o dia ou se é a duração em que se realiza esse movimento ou se são estas duas coisas conjuntamente. Se fosse o movimento do Sol que constituísse o dia, teríamos um dia, ainda que o Sol completasse a sua carreira num tão pequeno intervalo de tempo quanto é o de uma só hora. Se fosse a duração do percurso do Sol que constituísse o dia, não haveria dia se, de um nascer a outro nascer do Sol, houvesse a breve duração de tempo quando é o de uma só hora. Mas seria preciso que o Sol desse 24 voltas para completar um dia. Se fossem o movimento do Sol e a duração desse movimento a dar origem ao dia, este não se poderia chamar por tal nome, se o Sol perfizesse o seu giro completo no espaço de uma hora.
Também não o chamaríamos dia, se passasse tanto tempo estando o sol parado quanto este costuma gastar no seu percurso de uma manhã a outra amanhã. Agora não procuro averiguar em que consiste aquilo que chamamos dia, mas sim o que seja o tempo, unidade pela qual, medindo o trajeto do sol, diríamos que o coeme opletou em menos de metade do intervalo do tempo coesse Santo Agostinho, Confissões. 513 tomado, se acaso perfizesse no espaço de tempo quanto é aquele em que decorrem 12 horas. Comparando as duas durações, diremos que uma é simples e outra dupla, ainda que o Sol demorasse umas vezes o tempo simples outras vezes o dobro, no seu percurso do Oriente ao Oriente 659. Ninguém me diga, portanto, que o tempo é o movimento dos corpos celestes. Quando, com a oração de J. Sué, o Sol parou, para que ele concluísse vitoriosamente o combate, o Sol estava parado, mas o tempo caminhava a 660. Este intervalo de tempo foi o suficiente para executar e para pôr termo ao combate. Vejo, portanto, que o tempo é uma certa distensão. Vejo ou me parece que vejo. Só vós, luz e verdade, mo demonstrareis 661. Underline, 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 underline 24. O tempo não é o movimento dos corpos. 659. Os romanos mediam o dia de um nascer do sol até ao outro nascer do sol. Os judeus, ao contrário, contavam-no de um pôr do sol até ao outro pôr do sol. N do T, 660. Santo Agostinho pretende distinguir o tempo astronômico do tempo metafísico e do tempo psicológico. Aqui, se refere ao astronômico. N do T, 661. O tempo psicológico é a impressão do antes e depois que as coisas gravam no espírito. É o sentimento de presença das imagens que se sucedem, sucederam ou hão de suceder, referidas a uma anterioridade. N do T, Santo Agostinho, Confissões. 514. Se alguém me disser que o tempo é o movimento de um corpo, mandar-me-eis estar de acordo? Não há reis. Ouço dizer que os corpos só podem se mover no tempo. Vós mesmo o afirmais. Mas não ouço dizer que o tempo é esse movimento dos corpos. Não o dizeis. Quando um corpo se move, é com o tempo que é sua duração desse movimento, desde que começou até acabar. Se não o vi principiar a se mover e persevera de modo a não poder notar quando termina, só me é permitido medir a duração do movimento desde o instante em que comecei a vê-lo até que deixei de vê-lo. Se o presencio por longo intervalo, não posso dizer quanto tempo demorou, mas somente que demorou muito tempo, porque o quanto, só por comparação podemos avaliá-lo. Dizemos, por exemplo, que isto durou tanto quanto aquilo, que isto durou o dobro daquilo de modo semelhante, nos outros casos. Se pudermos observar de que lado vem o corpo que se moveia e para onde vai ou se as suas partes se movem como um torno, poderemos dizer quanto tempo durou, de um lugar a outro, o movimento deste corpo ou das partes. Santo Agostinho, Confissões. 515. Portanto, sendo diferentes o movimento do corpo e a medida da duração do movimento, quem não vê qual destas duas coisas deve ser chamada de tempo? Num corpo que, umas vezes se move com diferente velocidade e outras vezes está parado, medimos não é somente o seu movimento mas também o tempo que está parado. Dizemos, esteve tanto tempo parado como a andar ou esteve parado o dobro ou o triplo do tempo em que esteve em movimento e assim por diante. Ainda no cálculo exato ou aproximativo, costuma-se dizer mais e menos. Portanto, o tempo não é o movimento dos corpos. Underline, 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 underline 25. O Senhor é a luz da mente. Confesso-vos, Senhor, que ainda ignoro o que seja o tempo. De novo vos confesso também, Senhor, isto não o ignoro, que digo estas coisas no tempo e que já há muito que falo do tempo e que esta longa demora não é outra coisa senão uma duração de tempo. E como posso saber isto, se ignoro o que seja o tempo? Acontecerá talvez que não saiba exprimir o que sei? Santo Agostinho, Confissões. 516. Ai de mim, que nem ao menos sei o que ignoro. Eis-me diante de vós, ó meu Deus,
para vos declarar que não minto. Falo-vos tal qual é o meu coração. Senhor, sois vós que acendeis minha lâmpada, sois vós que dissipais as minhas trevas. 662. Underline, 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 underline 26. Nova teoria sobre o tempo. Acaso minha alma não vos engrandece ao declarar-vos, com verdade, que meço os tempos? Efetivamente, meu Deus, eu os meço, mas não sei o que meço. Meço o movimento de um corpo com o tempo. Não poderei eu medir o tempo do mesmo modo? Ser-me-á possível medir o movimento de um corpo enquanto ele perdura e quanto o corpo leva para chegar de um lugar a outro sem que meça o tempo em que se move? Como que eu posso medir o tempo? É com um passo mais breve de tempo que calculamos outro mais longo, do mesmo modo que medimos o comprimento de um caibro com um côvado? 662 Salmo 17, 29. Santo Agostinho, Confissões. 517 Igualmente vemos que, pela duração de uma sílaba breve, se avalia a de uma sílaba longa e afirmamos que a duração de uma é o dobro da outra. Assim, medimos a extensão de um poema pelo número de versos, a grãs a dos versos, pela dos pés, a dos pés, pela duração das sílabas, as sílabas longas, pelas breves e não pelo número de página S, pois, deste modo, mediríamos os espaços e não os tempos. Conforme as palavras passam e nós as pronunciamos, dizemos, este poema é extenso, pois se compõe de tantos versos, os versos são compridos porque constam de tantos pés, os pés também são comprido S, pois se S, tendem por tantas sílabas e estas são longas porque são o dobro das breves. Mas nem assim alcançamos medida certa para o tempo, porque pode suceder que um verso menos extenso ressoe por maior intervalo de tempo, se pronuncia mais lentamente do que outro mais longo, se é proferido mais depressa. O mesmo sucede aos poemas, pés e sílabas. Santo Agostinho, Confissões. 518 Assim, me pareceu que o tempo não é outra coisa senão de extensão, mas de que coisa o seja, ignoro. 663. Seria para admirar que não fosse a da própria alma. 664. Porta-no, dizei-me, eu vou-lo suplico, meu Deus, que coisa meço eu, quando declaro indeterminadamente, este tempo é mais longo do que aquele, ou quando digo determinadamente, este é o dobro daquele outro. Sei perfeitamente que meço o tempo, mas não o filturo, porque ainda não existe. Também não avalio o PR assente, pois não tem extensão, nem o passado, que não existe. O que eu meço então? O tempo que presentemente decorre e não o que já passou? Assim o tinha dito eu. Underline, 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 underline 27 Uma experiência. Insista, ó minha alma, e redobre esforçadamente de atenção. Deus nos ajudará, pois Ele nos criou e não fomos. 663 Santo Agostinho não emprega o termo espacial, extensão, para se referir ao tempo. Em vez deste vocábulo, usa distensão. N do T, 664 No conceito de tempo há dois elementos, um transitório, sucessão, e outro permanente, duração. O tempo psicológico não é mais do que a percepção dessa sucessão contínua no campo da consciência com aspecto de localização e de anterioridade. N do T, Santo Agostinho, Confissões. 519 Nós que nos criamos. 665. Fixe o olhar onde desponta o amanhecer da verdade. Suponha, por exemplo, que a voz de um corpo seu começa a ressoar, ecoa, continua a ecoar e se cala, fez-se silêncio, a voz esmoreceu, já não é voz. Era futura antes de ecoar e não podia ser medida, porque ainda não existia e agora também não é possível medi-la, porque já se a-lu. Nesses instantes em que ressoava era mensurável, porque então existia uma coisa suscetível de ser medida. Mas, mesmo nesses momentos, não era estável. Ia esmorrecendo e passava. Não seria, por acaso, esta instabilidade ou movimento que a tornava mensurável? Com efeito, ao esmorrecer se estendia por um intervalo de tempo pretérito n de seria possível medi-la, já que o presente não tem n em uma extensão.
Porém, se então era possível medi-la, suponhamos que outra voz começou a ressoar e ainda ressoa numa vibração contínua e de igual intensidade. Meçamo-la enquanto ela ressoa, pois, desde que cesse de vibrar, já será pretérita e não poderemos medi-la. Meçamo-la, por coene seguinte calculemos a sua duração. Todavia, ainda sois 665 confronte com o Salmo 61, 999, 3. Santo Agostinho, Confissões. 520 Não podemos avaliá-la, senão desde o seu princípio, em que começou a ressoar, até o fim, quando emudecer, porque todo o intervalo se mede desde certo ponto até um limite determinado. Por este motivo, a voz que ainda não terminou não é suscetível de ser mensurada, de modo que possamos calcular a sua longa ou breve duração. Nem podemos afirmar que seja igual a alguma outra ou que a sua relação seja simples ou dupla, nem estabelecer qualquer outra proporção. Logo que essa voz cesse, fica destituída de existência. Então, de que modo poderá ser avaliada? Com efeito, medimos os tempos, mas não os que ainda não existem ou já passaram, nem os que não têm duração alguma, nem os que não têm limites. Não medimos, por conseguinte, os tempos futuros nem os pés adus, nem os presentes, nem os que estão passando. Coene tudo, medimos os tempos. Este verso Deus Creator Onium 666, de 8 sílabas, vai se alternando com sílabas breves e longas. 4 breves, a primeira, terceira, quinta e sétima. Estas são simples, comparadas com as 4 longas. A segunda, 666 Deus Creator Onium, Deus, Criador de tudo. Pertence a um hino de Santo Ambrósio. Eis a quantidade das suas sílabas, u. A sílaba longa, vale o dobro de uma breve, u. N do T, Santo Agostinho, Confissões. 521 quarta, sexta e oitava. Cada uma destas tem o dobro de tempo com relação às altirrais. Assim o noto pelo teste em um em ou dos sentidos. Segundo o que estes me revelam, meço a sílaba longa pela breve e vejo que a longa contém 2 vezes a breve. Mas, quando soa uma após a outra, se a primeira é breve e a segunda é longa, como hei de reter a breve? Como hei de aplicar a breve à longa para medir esta, de modo a poder averiguar que a longa tem o dobro de duração? Não é verdade que a longa só começa a ressoar no momento em que a breve tenha cessado? Também não meço esta mesma sílaba longa e enquanto é presente, pois só me é possível medi-la depois de terminada. E, uma vez terminada, passou. Que me direi eu, portanto? Onde está a sílaba breve que me serve de medida? Onde está a longa para eu a medir? Ambas ressoaram, voaram, foram passando e já não existem. Meço-as, e com a certeza que pode me dar a percepção de um sentido, respondo confiadamente que, no intervalo de tempo, uma é simples outra é dupla. Nem posso dizê-lo, senão porque passaram e terminaram. Não Santo Agostinho, Confissões. 522 Meço, portanto, a elas, que já não existem, mas alguma coisa delas que permanece gravada na minha memória. Em ti, ó meu espírito, meço os tempos. Não queiras atormentar-me, pois assim é. Não te perturbes com os tumultos das tuas emoções. Em ti, repito, meço os tempos. Meço a impressão que as coisas se gravam em ti a sua passagem, impressão que permanece, ainda depois de elas terem passado. Meço-a enquanto é presente não aquelas coisas que se sucederam para a impressão ser produzida. É a essa impressão ou percepção que eu meço, quando meço os tempos. Portanto, ou esta impressão é os tempos ou eu não meço os tempos 667. Quando medimos os silêncios e dizemos que aquele silêncio durou o mesmo tempo que aquela voz, não dirigimos o pensamento para a duração da voz, como se soasse ainda, a fim de podermos avaliar, no intervalo de tempo, o intervalo dos silêncios. Com efeito, quando, sem abrir a boca nem pronunciar palavra, fazemos mentalmente poemas, versos ou qualquer discurso ou medimos quaisquer movimentos, comparamo-los pelos intervalos de tempo e achamos essa 667 é mérito de Santo Agostinho,
ter posto em relevo, de maneira definitiva, o caráter psicológico do tempo, o seu pertencer à consciência. Jean-Marie Leblon, S.J., Les Conversions de Saint-Augustin. Paris, 1950, p. 256. N. do T. Santo Agostinho, Confissões. 523 Relação de uns com outros como se os pronunciássemos em voz alta. Se alguém quisesse soltar uma palavra um pouco mais longa e regulasse com o pensamento a sua duração, este delimitaria o intervalo de tempo em silêncio. Confiando-o à memória, começaria a produzir aquela palavra que soa, até atingir o limite proposto. Mas esta voz ressoa e ressoará, pois a parte que esmoreceu sem dúvida já soou e o que resta soará ainda. Vai assim emudecendo pouco a pouco enquanto a presente atenção do espírito vai lançando o futuro para o passado. Com a diminuição do futuro, o passado cresce até o momento em que seja tudo pretérito, pela consumição do futuro. Underline, 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 underline 28 O tempo e o espírito. Mas como diminui ou se consome o futuro, se ainda não existe? Ou como cresce o pretérito, que já não existe, a não ser pelo motivo de três coisas se nos depararem no espírito onde isto se realiza: expectação, atenção e memoria. Aquilo que o espírito espera passa através do dom e inio da atenção para o domínio da memória. Santo Agostinho, Confissões. 524 Quem, por conseguinte, se atreve a negar que as coisas futuras ainda não existem? Não está já no espírito a expectação das coisas futuras? Quem pode negar que as coisas pretéritas já não existem? Mas está ainda na alma a memória das coisas passadas. E quem contesta que o presente carece de espaço, porque passa no momento? Contudo, a atenção perdura e através dela continua a se retirar o que era presente. Portanto, o futuro não é um tempo longo, porque ele não existe. O futuro longo é apenas a longa expectação do futuro. Nem é longo o tempo passado porque não existe, mas o pretérito longo outra coisa não é senão a longa lembrança do passado. Vou recitar um hino que aprendi de Coríntios. Antes de principiar, a minha expectação se estende a todo ele. Porém, logo que começar, a minha memória se dilata, colhendo tudo que passa de expectação para o pretérito. A vida deste meu ato se divide em memória, por causa do que já recitei em expectação, por causa do que hei de recitar. A minha atenção está presente e por ela passo o que eu era futuro para se tornar pretérito. Quanto mais o hino se aproxima do fim, tanto mais a memória se alonga e a expectação se abrevia, até que esta fica tota L. Santo Agostinho, Confissões. 525 Mente consumida, quando a ação, já toda acabada, passar inteiramente para o domínio da memória 668. Ora, o que acontece em todo o cântico, isto mesmo sucede em cada uma das partes, em cada uma das sílabas, em cada ação mais longa, da qual aquele cântico é talvez uma parte, e em toda a vida do ser humano, cujas partes são os atos humanos. Isto mesmo sucede em toda a história dos filhos dos homens 669, da qual, cada uma das vidas individuais é apenas uma parte. Underline, 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 underline 29 É a unidade do meu ser. Mas, porque vossa misericórdia é superior a toda a vida 670, confesso-vos que a minha vida é de extensão 671. A vossa destra me sustém 672 por meio do meu Senhor, é filho do homem e mediador entre vós, que sois uno e nós, que, além de sermos muitos em número, vivemos a pé a dúzia divididos por muitas coisas. 668 A atenção na sua função de síntese liga o passado ao futuro. N. do T. 669 Salmo 30, 20. 670 Salmo 62, 4. 671 Termo já usado por Plotino, na forma grega de ástasis, no sentido de dilatação. Enéades, terceira, 7. N. do T. 672 Salmo 17, 36 e 62, 9. Santo Agostinho, Confissões. 526 Assim, me unirei por ele a vós, a quem, por seu intermédio, fui ligado.
Desprendendo-me dos dias em que dominou em mim a concupiscência, alcançarei a unidade do meu ser, seguindo a Deus Uno. Esquecerei as coisas passadas. Preocupar-me-ei, sem distração alguma, não com as coisas futuras e transitórias, mas com aquelas que existem no presente. Com fervor de espírito, dirijo-me para a palma da celestial vocação, onde ouvirei o cântico dos vossos louvo-reis e contemplarei a vossa alegria 673, que não conhece futuro nem passado. Agora, porém, os meus anos decorrem entre Gen e dos 674. Vós, Senhor, consolação minha, sois eternamente meu Pai. Mas eu me dissipei no tempo, cuja ordem Igo RO 675. Os meus pensamentos, as entranhas íntimas da minha alma são dilacerados por tumultuosas vicissitudes, até ao momento em que eu, limpo e purificado pelo fogo do vosso amor, me uno a vós. Underline, 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 underline 673 Confronte com Filipenses 3, 12, 14, Salmo 15, 7 Salmo 26, 4. 674 Salmo 30, 11. 675 Alusão ao tempo vital ou biológico que se revela nos sinais do envelhecimento. N. do T. Santo Agostinho, Confissões. 527:30 Para além dos tempos. Estarei firme e imutável em vós na minha forma, na vossa verdade. Não tolerarei as questões das pessoas que, devido à enfermidade, castigo da sua culpa, tem mais essa de saber do que permite a sua capacidade 676. Perguntam, que fazia Deus antes de criar o céu e a terra? Ou também, como lhe veio à mente a ideia de fazer alguma coisa, já que antes nunca fizera nada? Concedei-lhes, Senhor, a graça de pensarem bem no que dizem e de saberem que não se emprega o advérbio nunca, onde não existe o tempo. Por conseguinte, dizer que Deus nunca fizera nada não é o mesmo que afirmar que Deus, em nenhum tempo, criará coisa alguma? Que eles vejam que nenhum tempo pode existir sem a criação e deixem essa língua água em oca. Que estendam também o pensamento por aquelas coisas que estão antes e entendam que vós sois, antes de todos os tempos, o eterno Criador de todos os tempos. Estes não podem ser 676 Confronte com o mérito, o perdão dos pecados e o batismo dos bebês. Livro 3, capítulo 16. Esta é, infelizmente, a fonte que produz e geralmente faz crescer o erro. Algumas pessoas são muito capazes de interrogar sobre coisas que são incapazes de compreender. Santo Agostinho, Confissões. 528 Coeternos convosco, nem nenhumas outras criaturas, ainda que haja alguma que preexistem aos tempos 677. Underline, 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 underline 31 Deus conhece de modo diferente das criaturas. Que abismo, Senhor, meu Deus, o dos vossos o fundos segredos e quão longe deles me levaram as consequências dos meus delitos. Curai os meus olhos para me alegrar com a vossa luz. Se realmente existe um espírito dotado de tão gran de ciência e presciência que conheça todo o passado e futuro, como eu sei um cântico dos mais vulgarizados, esse espírito é extraordinariamente maravilhoso e vertiginosamente estupendo. Com Fito, nada se lhe esconde nem do passado nem dos restantes séculos, assim como, quando entoa aquele cântico, não se me escapa o número de estrofes proferidas desde o início, nem as que faltam para chegar ao fim. 677 Tais são os anjos e os demônios, e segundo Santo Agostinho, também o céu e a terra, confronte com o livro 12, capítulo 12. A estas duas últimas criaturas particularmente se refere. N. do T. Santo Agostinho, Confissões. 529 Longe de mim pensar que vós, Criador do universo, Criador das almas e dos corpos, longe de mim pensar que conheceis assim todos os segredos futuros e paraessados. O vosso conhecimento diverge muito do nosso. É extraordinariamente mais admirável e incomparavelmente mais misterioso. Quando se canta uma melodia conhecida, o afeto varia e o sentimento se espraia com a expectativa dos sons que estão para vir ou com a recordação dos que paraessaram. A vós, que sois imutavelmente eterno, isto é,
verdadeiramente eterno Criador das inteligências, não suque de o mesmo. Assim como, sem variar de ciência, conhecestes no princípio o céu e a terra, assim também serriastes no princípio o céu e a terra 678, sem modificação alguma da vossa atividade. Entoe vossos louvores àquele que compreende e quem não compreende enalteça-vos também. Ó, quão sublimes sois! Contudo, a vossa morada são os humildes de coração. Levantais os que caíram e não caem aqueles de quem vós sois a altura. Underline, 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 underline 678 Gênesis 1, 1.